Está no ar o Jornal Futura dessa sexta-feira, 7 de agosto de 2015. E hoje a gente dedica essa edição à primeira das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que é universalizar a educação infantil na pré-escola e em creches. É fundamental que realmente haja um esforço coletivo para assegurar a primeira meta, porque daí por diante a gente certamente terá mais facilidade para alcançar todas as demais metas do PNE. E o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, em entrevista exclusiva ao Jornal Futura, fala sobre as metas do Plano Nacional de Educação, o Enem e a Base Nacional Curricular Comum. A ideia é nós temos um grande referencial nacional elaborado por especialistas da sociedade científica, mas também, sobretudo, por professores da rede. Olá, gente! Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e também ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até 2024 é a meta número 1 do Plano Nacional de Educação. Sancionado no dia 26 de junho de 2014, depois de 4 anos de tramitação no Congresso Nacional, esse plano, o PNE, apresenta 20 metas para ampliar o acesso da educação infantil até o ensino superior e melhorar a qualidade de forma que os estudantes tenham um nível de conhecimento esperado para cada idade. O Plano Nacional da Educação lança mão de ações que visam a melhora da educação como um todo no Brasil. E através de 20 metas estabelecidas pelo governo, o plano engloba pontos que vão desde a alfabetização até a formação de profissionais. E logo em sua primeira meta, o PNE prioriza a educação infantil de modo que 2 pontos foram definidos como centrais. São eles: a universalização da educação infantil para crianças entre 4 e 5 anos de idade até 2016, e ampliar também a oferta da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, de maneira que 50% dos indivíduos nesta faixa etária estejam matriculados até o ano de 2020. A meta 1 ela é super importante porque ela cuida da criança pequena. Ela quer que todas as crianças do Brasil tenham acesso e permanência a uma educação de qualidade. Então isso é muito importante por ser a meta 1. E ela cuida das crianças do nascimento até os 5 anos, todo mundo nas escolas, etc. Isso é essencial, porque se a gente quer uma qualidade de vida e uma qualidade de um país. Não é à toa que a meta 1 é a primeira das metas. Ela é a base que vai garantir que essas crianças estejam com seu desenvolvimento cognitivo, socioemocional, físico preparado para toda a trajetória que eles terão pela frente. Então é fundamental que realmente haja um esforço coletivo para assegurar a primeira meta, porque daí por diante a gente certamente terá mais facilidade para alcançar todas as demais metas do PNE. Bom, primeiro, a partir de 2016, a frequência à escola na educação básica será obrigatória dos 4 aos 17 anos. Portanto, o poder público é obrigado a oferecer vagas para essas crianças. Um outro fato que faz com que essa meta de universalização seja atendida é que nós já temos no país uma rede muito grande de pré-escolas. Então, na verdade, o desafio na educação infantil está concentrado nas creches. No Brasil, de acordo com o IBGE, apenas 23,5% destas crianças têm acesso às creches. O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil, na atual gestão do governo federal, elaborou um plano em que foi aprovada a construção de mais de 6 mil creches. No entanto, pouco mais de 400 foram entregues. O que nós temos é que as políticas educacionais, o orçamento de municípios e estados não dedicam os recursos para esse direito. E é por isso que eu afirmo que é um direito que, portanto, na prática está sendo negado. E é nesse sentido que não se trata de mudar o paradigma do ponto de vista educacional. Trata-se, isso sim, de reafirmá-lo e fazer com que os governos de todas as dependências atendam a esse direito. Portanto, sem pressão sobre os governos, sem um movimento organizado nesse sentido, essa meta não será atingida.
E afinal, por que as creches são tão importantes para a educação? Além da segurança para as crianças, elas também oferecem a possibilidade às mães mais tempo para trabalhar e também estudar. No Brasil, as mulheres são responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. Os dados, esses são da última pesquisa nacional por amostra de domicílio, realizada pelo IBGE no ano de 2013. As creches e a educação na pré-escola também são importantes para a socialização das crianças, para o desenvolvimento cognitivo e também da fala e da linguagem. E o repórter Márcio Rezende conversou com mães e professores do Rio de Janeiro. Meu nome é Alexandra da Silva Soares. Eu sou a mãe da Jennifer, que estuda aqui no ED, professora Simone Pimentel. Ela está na turma do M1. Ela é muito esperta para a idade que ela tem 3 anos. Eu fiz a inscrição para ela, aí eu não consegui a vaga dela, ela entrou na lista de espera, aí depois de uns 6 meses que ela conseguiu entrar aqui na creche. Enquanto ela está aqui na creche, eu vou na rua, posso pagar uma conta, porque eu sei que ela está num lugar seguro, entendeu? Então eu tenho essa possibilidade de ir e fazer outras atividades minhas, particulares, para resolver. Thaís é mãe do Lucas, que tem paralisia cerebral e desde o berçário é aluno da mesma escola. A criança hoje está bem desenvolvida e a garantia desta vaga dá à mãe tempo para trabalhar e estudar. O desenvolvimento de uma criança que convive na creche desde muito cedo é completamente diferente de uma criança que convive no ambiente de casa, que normalmente está rodeada de muitos adultos. A escola onde seu filho estuda incentiva a participação dos pais através de reuniões, atividades lúdicas e eventos aos sábados. É importante que os pais participem diariamente, mesmo com toda a dificuldade que a gente sabe que existe de horário, trabalho. E assim, porque é importante para a criança isso, ela ter a atenção dos pais. Quando o responsável participa, né, das atividades, a criança vem mais disposta, ela participa mais. Aquela criança que não tem o responsável presente, ela sente falta. A escola tem apenas 200 vagas para atender uma demanda muito maior. A família faz a inscrição da criança, né, dentro daquela faixa etária, dentro da data de nascimento, e passa por um sorteio feito pela prefeitura, dentro dos critérios da prefeitura. É um sorteio público, tanto que a gente leva alguns responsáveis para participar do sorteio, e a criança que é sorteada ela é matriculada. O governo federal criou em 2007 o Pró-Infância, programa para a construção de creches e pré-escolas em todo o país. Até agora, já foram investidos mais de 10 bilhões de reais para a construção de quase 9.000 unidades escolares. Mais de 2.500 estão concluídas e outras 3.989 estão em obras. Dados tabulados pelo movimento Todos pela Educação revelam que em 2013, 87,9% das crianças de 4 e 5 anos eram atendidas pelas pré-escolas. Já a oferta de creches chegava a 27,9% das crianças de até 3 anos de idade. A meta de pré-escola está quase alcançada, possivelmente não vai alcançar 100% no próximo ano, mas em algum momento vai alcançar, né? Hoje, basicamente, é na área rural que a gente ainda tem alguma deficiência. Já o 0 a 4, a creche, não é? A meta é ambiciosa, nenhum país desenvolvido tem uma meta desse tamanho, não é? Ela é equivocada, a meu ver, e dificilmente o país vai alcançar. Há muitas formas de lidar com a criança e a creche, certamente é boa para a mãe, não é necessariamente boa para a criança. Para ser boa para a criança, ela tem que ser de excepcional qualidade. E é por isso que os países ricos não oferecem para todo mundo, que eles sabem que não conseguem. Eles oferecem alternativas. Essa unidade escolar atende cerca de 50 crianças, cujos pais são, em sua maioria, porteiros e empregadas domésticas que trabalham no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A iniciativa é resultado de uma ação social que tem como objetivo suprir a falta de creches públicas na região e conta com o apoio pedagógico do Instituto Alfa e Beto. A gente faz treinamento de leitura com os pais, onde os filhos escolhem os livros que eles querem passar o final de semana, eles levam na sexta-feira e na segunda-feira eles retornam com esses livros aqui para a creche. As próprias crianças, elas pedem para ler com os pais, então é uma atividade que vai criando um hábito, um gosto pela leitura e que aproxima os pais e os filhos numa interação super adequada para essa idade. Juliana é autônoma e conseguiu que os 2 filhos fossem atendidos na creche. Júlia já saiu e hoje está numa pré-escola do município, enquanto o irmão Rafael, de apenas 2 anos, estuda na unidade.
Eles eram mais inibidos, assim, estão mais desinibidos, né? Estão mais comunicativos. Por quê? Porque tem mais contato com crianças, né? Em casa é muito adulto e aqui eles se soltam mais, então estão bem mais desenvolvidos. Em instantes, você acompanha uma conversa com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, exclusiva ao Jornal Futura, sobre as metas do Plano Nacional de Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio e a Base Nacional Curricular Comum. E o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, visitou nesta sexta-feira a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura, no Rio de Janeiro, e deu uma entrevista exclusiva para o Jornal Futura e a gente acompanha agora. Ele está há 4 meses à frente do Ministério da Educação com a difícil tarefa de fazer avançar o Plano Nacional de Educação em meio a um contexto de crise política e econômica no Brasil. Ministro Renato Janine Ribeiro, muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite hoje nessa edição do Jornal Futura. Muito obrigado, José. Ministro, o MEC divulgou recentemente o resultado do Enem 2014 por escola, né? E assim como vem fazendo nos últimos 3 anos, não divulgou esse resultado na forma de ranking e trouxe também alguns indicadores relacionados às condições socioeconômicas dos alunos e também à trajetória no ensino médio. Já dá para fazer um balanço sobre essa estratégia do MEC de fazer uma comunicação clara com a população sobre o papel de fato do Exame Nacional do Ensino Médio, a fim de evitar aquela competitividade entre as escolas e possíveis outros ruídos de comunicação? Sim, o nosso entendimento, como de todos os educadores, é o seguinte: essa nota é construída, ela é resultado de muitas coisas, do empenho do aluno, mas também de vários outros fatores. Se a escola é boa, se a escola tem equipamentos, se os professores são dedicados. E há um fator que muitas pessoas não têm noção, que é a condição socioeconômica do aluno. E isso que é o mais chocante, porque se dividir o Brasil em 7 estratos de condição socioeconômica, desde o mais rico até o mais pobre, desde o muito alto até o muito baixo, você nota que a média dos candidatos de nível social muito alto é 611 pontos, muito baixo, 429 pontos. Então a pessoa pode se esforçar muito, no caso do muito baixo, ele tem um ônus tremendo pesando sobre ele. Ele pode ser um aluno, vamos dizer, meio desinteressado, no caso do nível muito alto, ele já conta com um bônus social e os 2 fatores são externos à escola. Então, o que nós quisemos mostrar é que a escola pode fazer muita coisa, o MEC está empenhado sempre em enfatizar as boas práticas que melhoram a escola, formação melhor de professores, professores que ficam estáveis na escola, professores que não têm 3, 4 empregos, material didático bom, tudo isso melhora. Mas há uma coisa que tem um efeito brutal, que é, você tem um CEP de rico e um CEP de pobre. E essa loteria do nascimento pesa muito. Então, ao apontar isso, nós quisemos mostrar quais são as escolas que realmente fazem um belo trabalho. Não são necessariamente as escolas que pegam alguém, já que tem todas as vantagens, e fazem que ele seja o primeiro colocado no Enem. Pode ser uma escola pequena, uma escola de classe social baixa ou pobre, com condições difíceis de trato, uma escola grande, que então tem problemas de conflito, complexidade maior na gestão. Se ela consegue uma nota boa no Enem, essa nota denota mais esforço e mais aquilo que a gente chama de efeito escola. Efeito escola é aquilo que especificamente é da escolaridade, não é por causa do bairro, não é por causa da riqueza, não é por causa do passado da pessoa. Nesse sentido, ministro, em recente conversa com o jornalista Antônio Góes, para o Canal Futura, em maio desse ano, o senhor comentou também sobre a Base Nacional Curricular Comum, sobre a necessidade de se instituir comitivas para trazer esse debate e também sobre uma audiência, uma consulta pública, né, que está em curso agora para o dia 15 de setembro. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre os avanços nessa discussão e a importância de trazer o debate da base para a formação de professores e o currículo nas escolas. A Base Nacional Comum é uma determinação do Plano Nacional de Educação. Traduzindo em linguagem corrente, trata-se de ver cada uma das disciplinas do ensino médio e fundamental, ver qual o conteúdo mínimo que cada uma delas deve ter, de modo que se saiba se, por exemplo, no ano tal do ensino fundamental 2, vai se estudar em matemática o quê? Equações de segundo grau? Em história, vai se estudar o quê? E isso seria uma base nacional comum, mas ao mesmo tempo seria um mínimo que cobriria 60% do currículo, ficando estados e municípios plenamente autônomos para agregar o restante. Então, a ideia é nós temos um grande referencial nacional elaborado por especialistas das sociedades científicas, mas também, sobretudo,
por professores da rede. Então, se trata de pegar professores do ensino básico e dizer o que vocês acham, como deve ser. As equipes que estão trabalhando isso são compostas por professores que estão na sala de aula, por pesquisadores científicos e por representantes das secretarias de Estado estaduais, aliás, e municipais de educação. Então, com esses protagonistas, nós queremos, no dia 15 de setembro, divulgar um modelo que vai ficar aberto à consulta pública. Já temos um site para isso, é o basenacional.comum.mec.gov.br, que pode ser acessado para vir a documentação e para as pessoas opinarem. Tão logo esse trabalho esteja pronto, por volta do dia 15 de setembro, vai estar aberto à discussão, vai ser revisto e queremos entregá-lo por volta de fevereiro, março ao Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque a lei diz que temos que entregar até 25 de junho do ano que vem. Queremos antecipar alguns meses para ver se em meados do ano que vem já temos a base comum pronta. Ela abre para duas coisas. Primeiro, material didático. Nós vamos refazer o material didático, provavelmente vamos colocar mais em tablet. Quer dizer, em vez do livro, ou além do livro, o livro em papel continua tendo papel, uma importância, né? Nós vamos querer que o aluno tenha acesso em tablets, que o governo vai procurar proporcionar, de modo que não só ele tenha o conteúdo, mas tenha links, tenha audiovisual, de modo que o mundo todo abra-se para ele. Quer dizer, não tenha só um livro didático de química, mas ele tenha a possibilidade de frequentar o mundo inteiro da química a partir disso. E a outra coisa que a base comum vai permitir é saber exatamente como queremos formar os professores da educação básica, porque aí vai dar para alinhar a formação do professor da educação básica com aquilo que a sociedade terá definido como necessário ensinar. Só para a gente finalizar, ministro, essa edição do jornal é uma edição que está trazendo muitas reportagens sobre educação infantil. O ano de 2016, assim como prevêem alguns especialistas, é um ano que talvez seja mais difícil ainda do que o próprio ano de 2015 relacionado aos ajustes na economia. Qual é a perspectiva do senhor com relação aos ajustes possíveis em algumas metas, sobretudo as metas relacionadas à educação infantil, que tem aí um desafio em voga a curto prazo para ser cumprido? Tudo isso depende muito da economia, mas é fato que o governo tem feito um esforço grande para que o Brasil logo retome um viés de alta. Num momento em que você está com poucos recursos, você não pode despender. Mas há uma coisa que não se contingencia, que é a inteligência. Então, nós estamos usando a capacidade das pessoas do MEC, mas também de quem colabora conosco, da academia, dos professores da rede básica, para tentar fazer os melhores projetos possíveis, de modo que tão logo tenhamos recursos disponíveis, possamos dar continuidade às metas do PNE, que incluem, por exemplo, creche, pré-escola de 4 a 6 anos. O que podemos fazer enquanto isso? Vamos melhorando. Vou dar um exemplo. No caso da creche, construir uma creche tem um determinado custo que é alto, mas em certas localidades em que a demanda de creche não é tão grande, o FNDE concebeu a construção de uma sala adicional. Então, a construção dessa sala adicional, que vai ser suficiente, no caso de uma demanda até certo número de crianças pequenas, ela vai custar muito mais barato. Então, isso está sendo definido. Nós estamos procurando fazer que renda mais o dinheiro, ou, se quiser, que o gasto vire investimento. Gasto dá a impressão de que você está gastando e não tem retorno. Investimento tem retorno. Educação tem retorno, mas é preciso para isso que o dinheiro seja aplicado com critério e é o que estamos tentando fazer agora. Ministro, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Muito obrigado, José. Prazer em vê-lo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada a você também pela sua companhia nessa edição. O Jornal Futura volta na segunda-feira, 5 horas da tarde, ao vivo. Eu te vejo também segunda-feira. Um beijo, um ótimo fim de semana para você.